Oi, amados, tudo na paz? Eu sou o Pastor Osias, seja bem-vindo ao nosso canal Palavra de Vida, onde nós refletimos sobre a Palavra de Deus, buscamos crescimento espiritual e desenvolver intimidade maior com o Senhor. Se você gosta desse canal, não deixe de dar o seu like aqui, de dar a sua curtida, compartilhe esse vídeo com pessoas que você queira abençoar. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, porque vai estar abençoando muito esse ministério e nos ajudando a alcançar muitas pessoas. Hoje nós vamos estar refletindo sobre mais um capítulo do livro O Grande Doador, Pastor Carlito Paes. Vem comigo logo após a vinheta. Estamos realizando uma série de devocionais com base no livro O Grande Doador, do pastor Carlito Paes, pastor sênior da Igreja Batista da cidade, lá em São José dos Campos, e também presidente da Rede Inspire de Igrejas. Hoje nós vamos estar refletindo sobre o capítulo 4. Nós vamos falar sobre algo que pode transformar o seu modo de viver: a generosidade como estilo de vida. Nesse capítulo, nós vamos aprofundar a ideia de que dar nos aproxima do coração de Deus. E o texto bíblico para essa devocional é Provérbios capítulo 19, versículo 17, que diz assim: Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Em outra versão diz: quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Se nós conseguíssemos discernir o quão importante é o ato de generosidade para com as pessoas que estão necessitadas, nós faríamos disso uma prioridade para a nossa vida. E é sobre isso que nós vamos refletir hoje. Quando falamos sobre generosidade como estilo de vida, nós estamos falando sobre viver sobre essa ótica, ter essa percepção e essa visão, desenvolver essa percepção existencial, que a nossa vida deve ser um instrumento para abençoar a vida de pessoas. Isso não é sobre dar dinheiro, é sobre viver com o coração pronto para abençoar. Provérbios capítulo 11, versículo 25 diz assim: o generoso prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Se nós conseguíssemos perceber que o maior investimento que fazemos em nossa própria vida, em nosso próprio crescimento, em nossa própria prosperidade, é investir na vida dos outros, nós teríamos isso como uma maneira prática de ser, cotidiana e comum. Porém, infelizmente, essa é a exceção. Olha só que coisa linda e poderosa. Quando você escolhe viver com generosidade, você entra num ciclo de bênçãos. Você recebe de Deus, celebra com Deus, abençoa em nome de Deus, e aí você recebe mais de Deus, e você celebra com Deus, e você abençoa em nome de Deus, e você distribui e recebe mais, e aí você celebra mais, e distribui mais, e recebe mais. Isso não é porque você merece, mas é porque o coração generoso se alinha com o coração de Deus. E Deus investe nos seus projetos, Deus investe nos seus propósitos, Deus investe naquilo que Ele quer. Então, quando você se direciona dentro do fluxo da vontade de Deus, você está se colocando numa posição de ser provido por Deus, para que, sendo provido por Deus, você possa prover para outras pessoas. Por isso Jesus Cristo vai dizer: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Porque quando você dá, você abre espaço na sua vida para que Deus derrame mais, para que você possa dar mais. Esse é o grande segredo da generosidade. Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos lembrar que generosidade não é um evento pontual.
Não é algo extraordinário que você realiza no momento em que sente empatia, pena de alguém e é movido a isso. Não, generosidade é uma prática de vida. Há alguns dias atrás eu vi um experimento social interessantíssimo. O indivíduo estava parado na plataforma do metrô, com as duas mãos engessadas e o cadarço do tênis desamarrado. E ele fazia todo esforço para tentar amarrar o cadarço do tênis. E milhares de pessoas passavam por ele. Algumas olhavam e riam da sua tentativa frustrada. Outros simplesmente ignoravam. Até que passa um menininho de mãos dadas com a mãe. E de repente a criança solta a mão da mãe, vai até esse rapaz, se abaixa, amarra o cadarço dele. E aí então é revelado que aquilo era um teste de empatia, um teste de benevolência, um teste de generosidade. Milhares de pessoas passaram por ali e foram reprovadas nesse teste. Generosidade não é sobre você dar aquilo que você tem de sobra. Não é você dar quando alguém pede. Generosidade é um modo de viver, é uma mentalidade, é um reflexo de quem Deus é em você. Se você estivesse passando por aquela plataforma, você seria aprovado nesse teste de empatia? Nós precisamos desenvolver essa mentalidade, de estarmos sempre prontos a ajudar alguém, mesmo que a pessoa não peça. Ao perceber a necessidade, estarmos dispostos, de coração aberto, para abençoar. E você sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que as pessoas generosas não vivem com medo do futuro. Elas vivem com fé. Elas vivem crendo na provisão do Senhor sobre a vida delas. Elas entendem que Deus é a fonte e não os recursos. Porque os recursos podem faltar, mas Deus nunca faltará. Quem vive a generosidade diariamente carrega leveza, atrai propósito, espalha esperança, inspira os outros a fazer o mesmo. Lembre-se, gentileza gera gentileza. Quando nós vivemos assim, a nossa vida se torna um presente simples para as pessoas que estão ao nosso redor, mas cheio de impacto, cheio de inspiração, cheio de intenção. Talvez você pense, mas eu não tenho muito, como eu posso viver isso? Olha, vou repetir mais uma vez o que já falamos em outras devocionais. A generosidade começa no coração e não na carteira. Se você estiver disposto a ser generoso, as oportunidades vão surgir. E você pode ser generoso com palavras de encorajamento, fortalecendo pessoas, incentivando, abençoando pessoas com motivação, com inspiração, conduzindo-as adiante. Com tempo para ouvir alguém estressado, angustiado, ansioso, preocupado, e tudo que ela precisa é desabafar. Você pode ser generoso com um abraço sincero, com cuidado, com ministração. Você pode ser generoso com um prato de comida, alimentando alguém, dando a alguém algo para comer, dando água a quem tem sede, cuidando de coisas simples. Você pode ser generoso através de um presente surpresa, uma manifestação de gratidão, de reconhecimento, que vai fazer com que alguém tenha o seu dia alegrado. Aqui está o segredo desse processo. Quando você faz isso com amor, Deus multiplica. Quando a generosidade é espontânea e a intenção é ser bênção, isso atrai a unção e a provisão do Senhor. Então lembra disso. Generosidade não é sobre o quanto você tem, é sobre o quanto você entende que tudo o que você tem veio de Deus e deve ser usado para glorificar o nome dele.
E quando você entende isso, você vive com leveza, propósito e abundância. Talvez você possa estar pensando assim: o pastor está falando isso porque quer contribuição para a igreja. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de viver para abençoar pessoas ao seu redor. Às vezes você vai semear na vida de alguém que você nunca mais vai ver na sua vida, mas essa ação vai fazer parte da trajetória dessa pessoa, e lá na frente o fruto vai produzir e Deus vai cuidar de você por causa da sua disponibilidade. Então, seja generoso, seja abençoador, viva para suprir a vida de outras pessoas. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor derrama sobre nós as oportunidades para que nós possamos marcar vidas ao nosso redor. Que a generosidade faça parte do nosso dia a dia, que seja o nosso estilo de vida. E que nós não precisemos, ó Deus, de nos esforçarmos para fazer o bem, que isso seja algo natural em nós. E que o Senhor derrame sobre nós a sua provisão, que o Senhor derrame sobre nós o seu cuidado, que a abundância do Senhor esteja sobre as nossas vidas, para que nós possamos abençoar muito mais pessoas ainda. Ó Pai, nós te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários: quero viver com generosidade todos os dias. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, curta. Não deixe de compartilhar esse vídeo com pessoas que você queira abençoar. E se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva, porque você vai estar nos abençoando e ajudando a alcançar mais pessoas. Nós fazemos uma vez por semana um vídeo respondendo as perguntas dos inscritos. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta teológica, coloque aqui nos comentários e nós estaremos produzindo um vídeo para responder a sua pergunta e, quem sabe, abençoar a vida de muitos outros. Já temos um vídeo dessa série que é sobre a primeira esposa de Adão, o mito de Lilith. Alguém nos perguntou e esse vídeo está disponível já aqui no nosso canal. Então, toda quarta-feira nós estaremos soltando um vídeo em resposta a perguntas que são feitas aqui no comentário ou também lá no nosso Insta, Palavra de Vida. Se você não está inscrito no nosso Insta, se inscreva. Nós vamos botar o link aqui nos comentários, tá ok? Deus te abençoe. Em nome de Jesus, nos vemos amanhã para mais um devocional.